Hoje a nossa reflexão vai se dar em Mateus 10, ainda em Mateus 10, a partir do verso 37. Nós vamos ler dois versos aqui e nós vamos tirar uma reflexão para o nosso dia antes de nós começarmos então o nosso manual do casamento. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Família, esse texto aqui ele é interessante, né? Porque Jesus ele faz uma citação, no mínimo polêmica, porque ele fala do amor que nós sentimos por outras pessoas ou acreditamos sentir. E ele pega os amores mais valiosos para nós. O amor que sentimos por um pai, por uma mãe, por um filho. E ele fala assim: olha, se vocês amar a esses mais do que a mim, não são dignos de mim. Poxa, mas como é que a gente mede o amor? Como que nós conseguimos compreender se estamos amando mais a Jesus ou mais a essas pessoas? É curioso porque quando nós vamos estudar na própria Escritura, é dito que o amor nada mais é do que a presença de Deus em nós. Então, se a presença de Deus está em nós, naturalmente, nós vamos amar. Mas será que é possível que a gente ame alguém mais do que a Jesus? Para que a gente compreenda isso, nós também precisamos entender que existe o amor verdadeiro, o amor que a Bíblia identifica, e existe o conceito de amor do ser humano. Então aqui Jesus ele está utilizando essas duas coisas. Ele fala do amor, mas ele fala do conceito que o ser humano tem. E normalmente o amor do conceito humano se mede por atitudes, se mede por prioridades, se mede por preferências. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, se você tem na sua vida como prioridade, uma prioridade maior, seu pai, sua mãe ou seus filhos, você não é digno de mim. Se você tem a preferência maior pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, você não é digno de mim. Poxa, Diego, mas não é justo que eu ame meus filhos, meu pai, minha mãe? Sim, é justo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: existe uma, uma meritocracia no amor. Sim, às vezes nós temos a impressão que o amor ele é algo acidental, incontrolável, involuntário. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que não, o amor ele tem méritos. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele é o nosso Criador, nosso Redentor, nosso Pai, nosso protetor. Deus nos ama também é por méritos, porque ele é amor. Deste modo, quando nós vamos amar a um pai, a uma mãe, nós precisamos compreender que quem proporcionou tudo isso, quem deu vida, quem criou essa circunstância foi Deus. Logo, o nosso amor para com ele deve ser maior. Os filhos que temos, também. Se temos um forte amor por um filho, nós precisamos entender que só é possível por causa de Deus. Então, a nossa preferência, a nossa maneira de agir para com os nossos filhos e nossos pais tem que estar em harmonia com aquilo que nós sentimos para Deus. E aqui é curioso porque eu vou dizer uma coisa que talvez você leve um tempo para compreender, mas pais e filhos são coisas dessa terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus nos cria enquanto indivíduos e ele preenche a nossa vida. De maneira natural, seria os pais e seria os filhos. Esse é um preenchimento, para que a gente não passe por essa vida sozinho. Mas
eles não são a maior prioridade nossa. A nossa maior prioridade é Cristo. E é por isso que nós temos que ter isso em mente. Filhos e pais são temporários. Por isso a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais, porque não é para sempre. Por isso que nós devemos preparar nossos filhos para a vida, porque nós não estaremos aqui para sempre. Até que comece de fato a eternidade, não é? Mas esse conceito, ele não se aplica a Cristo, porque Cristo é para sempre. Então, quando eu compreendo a origem do amor, quando eu compreendo Cristo, naturalmente eu vou amar diferente. Em contraste com o amor que eu tenho para com Deus, para com Cristo, meus pais e meus filhos. E isso é tão importante, e aqui no contexto, quando a gente fala de casamento, muitos casamentos acabam porque marido e mulher se casam, mas eles amam mais os pais do que a esposa, do que o marido. De repente nascem-se os filhos e uma mãe, um pai ama mais os filhos do que a esposa, do que o marido. E aí, naturalmente, casamentos acabam. Para a vida espiritual, então, acabou muito antes. Porque se Cristo diz que não somos dignos dele, quando nós amamos mais a outros do que a ele, o que dirá então o efeito destrutivo disso? Que Deus nos ajude a compreender isso, a viver isso na prática, e que a nossa vida possa ser um reflexo perfeito de um amor para com Deus e de um amor para com Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente o teu dia.